Na realidade, ela não é uma agenda do PMDB. Esse é resultado, inclusive, de uma conversa que nós tivemos aqui enquanto senadores. Obviamente que o desfecho pode ter sido feito até pela bancada do PMDB, ou pelo menos por 4 membros da bancada do PMDB na presidência do Senado, numa segunda-feira, onde efetivamente os outros senadores não estavam. Mas nós fizemos na terça-feira próximo passado uma reunião com o ministro Levi, inclusive na casa, na residência oficial da presidência do Senado da República, onde nós discutimos com o ministro Levi o que seria, na nossa opinião, um conjunto de propostas que a gente pudesse efetivamente cuidar do Brasil. Não discutir matérias que pudessem salvar esse ou aquele partido, ou discutir matérias que pudessem se relacionar, por exemplo, com as questões que estão, inclusive, fora do alcance do Senado. E travamos com ele um debate sobre 4 pontos. O que trata da questão das finanças e tributação, ou seja, a questão fiscal e tributária, a questão da política de crescimento, portanto, uma política de incentivo, uma política de atração de investimentos, uma política para a área de infraestrutura, até questionando, inclusive, o próprio plano de infraestrutura que foi lançado no dia 9 e 10 de junho, em que nós levantávamos, inclusive, a necessidade de uma ausculta maior, de uma leitura muito mais próxima e casada com os outros componentes, para, por exemplo, saber qual era a prioridade em cada estado. E outra coisa, por exemplo, se era prioritário uma política de investimento em infraestrutura, por exemplo, na questão dessa transatlântica, ou nessa transoceânica, melhor dizendo, que é a expectativa de uma linha de ferro que ligue o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, até um porto no Peru. Então, portanto, quando a gente tem tantas carências, tantas obras ferroviárias aqui paradas em nosso país. E o 4º ponto era exatamente de caráter social. Portanto, desses 4 temas eixos, o ministro Levi ficou de nos entregar na segunda-feira, portanto, no dia de ontem, uma proposta de pontos e temas que deveriam ser rebatidos aqui no Senado, para aí sim compor essa agenda Brasil. Então, portanto, eu acho que é importante. Não sei se 28 temas, porque aí eu também acho que termina ficando muito longa a agenda para a gente dar vencimento até 31, mas eu diria que era importante agora a combinação dessa agenda Brasil com os outros 3 pontos que nós estamos discutindo no Senado da República, que são a questão do repatriar recursos, ou melhor, atrair para cá recursos a partir de uma série de recursos que foram colocados no exterior sem a devida comunicação à Receita, para com esses recursos a gente inclusive montar os 2 fundos, portanto votando a segunda matéria, que é exatamente a questão da MP que trata da criação dos 2 fundos. E aí o terceiro tema é a questão da unificação das alíquotas, que na nossa opinião ela está amarrada em 2 projetos. Uma resolução que estabelece exatamente as condições e critérios para a unificação das alíquotas e aí também a votação de uma emenda constitucional que, de certa forma, agora já com essa unificação das alíquotas, essa emenda possa constitucionalizar os fundos, garantindo uma autonomia aos estados na busca desses recursos, ou melhor, garantindo que os repasses sejam automáticos aos estados de 2 maneiras, tanto para o Fundo de Compensação de Perdas, portanto, repondo as perdas, quanto para o Fundo de Desenvolvimento Regional. Portanto, acho que essas matérias compõem, na nossa opinião, o que seria uma política efetiva para a gente apostar no crescimento e aí colocar o Brasil numa rota de saída dessa dificuldade que se encontra, mas principalmente associando essa pauta ao que acontece em municípios e em estados. Nós não vamos salvar a União achando que é possível continuar uma política de sufoco, de estrangulamento, por que passam municípios e estados no Brasil.